Mas o que você poderia dizer para os pais que têm filhos pequenos, que ele pode colocar ali no dia a dia? O que você colocou para suas filhas pequenas, talvez? Qual pode ser essa mensagem que pode fazer diferença para a criança que está... Sabe que isso foi uma situação de muito debate meu com a Roberta, né? Porque a gente cria filho em dois, a gente não cria sozinho, Uhum. né? E eu tinha uma ideia que a gente não devia ter determinados alimentos em casa. Que eu penso isso. Pois é, Bisnaguinha, não compra bisnaguinha, mas sempre tem a bisnaguinha lá. aí que tá. Sabe o que minha mulher me falou? Hum. Ela foi genial nisso. A Roberta falou assim, Paulo, se ela não aprender a comer um em casa, ela vai comer 10 fora. E é Porque quando ela verdade, sair, Carlos. ela vai se desregrar, E né? é verdade. Então, o que que acontece? A gente ensina, ou a gente ensinou elas, até pelo exemplo, comer uma, ou meia, e deixar o restante. E aí o que que acontece? Acontece que elas fazem a mesma coisa fora. Vou te dar um exemplo. Eu lembro que eu cheguei em casa e aí a Clara tinha um aniversário para ir. E eu raramente consigo conciliar alguma coisa, né, para levar a Clara. Ela era pequenininha ainda, eu falei, putz, a Roberta tá cheia de coisa, tava com coisa para fazer, aí eu fui me aventurar a levar a Clara, né? E eu, aquele bando de mãe, né? E aí eu escutei fiquei de olho aberto, sem orelha em pé, escutando. Ai, que a filha da Roberta, muito magrinha, pipipi, pipipi, que ela deve fazer isso, que ela deve fazer aquilo. E aí, Tadinha, tá desnutrida. cara, a Clara foi na mesa de doce e pegou um brigadeiro. E comeu um brigadeiro. Ponto final. Gostoso. Ou seja, hipotálamo perfeito, né? Aí elas começaram. Ai, tá vendo? Ruindade, não sei o quê. Na casa dela, deve tirar o doce da criança. Aí eu olhei bem pra cara das mulheres e aí eu entendi por que também a Roberta não gosta que eu vá em festa de criança, né? Eu falei em alta emoção, não, ela não vai porque ela tem educação. Agora vocês podem ir lá pegar meia mesa e fazer o resto da festa em casa, que eu sei que vocês querem fazer, né? Cara, as mulheres ficaram roxas assim, aí eu pensei assim, deve estar com o Tupperware guardado na bolsa pra levar essa porcaria. Bando de jacu, né? E No assim, mínimo lencinho preparado, né? Se não o ah, Tupperware, o lencinho tava cara, pronto. esse é o sinal de que a pessoa ela tá jogando contra. Quando ela quer levar a festa embora pra casa, Sim, cara, quer estender ali o prazer. tá errado. E aí você percebe as coisas assim. O saudável, Carlos, não é você não comer, não é você conseguir parar. Claro que a gente não está falando por exemplo, droga de abuso, né? Cocaína, Não, não. maconha. Isso é outro capítulo. Até porque tem gente que fala, ah, comer vicia. Não, comer não vicia. Você precisa de comida para viver. É que nem falar que oxigênio vicia. Então vamos respirar menos para economizar. Né? Comida não vicia. O que vicia é a gente ficar reproduzindo na nossa mente a sensação de recompensa que existe quando a gente come o que a gente quer, do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, sem precisar. É diferente. Se você está comendo para se recompensar, você aprende a fazer isso. O seu striatum dorsalis, ele cristaliza esse comportamento. E aí, meu amigo, para você desaprender, é difícil pra caramba. Mas vamos lá, 3 dicas para os pais, façam isso que vai ser melhor para a evolução dos seus filhos. Primeiro lugar, sente para fazer as refeições junto com o seu filho. Isso é fundamental. A criança ela aprende por repetição. Segundo, quando você fizer isso, crie uma ordem, como se fosse um ritual para você se alimentar. Para a criança entender que comer não é encher barriga. Ela entender que é um ritual. Coma primeiro a salada, depois sirva-se e nunca faça pratão. Se sirva pouquinho e espera para ver se você quer comer de novo. Maravilhoso. Terceiro lugar, crie pausa antes da mudança de prato. Comeu salada? Dá uma pausa, converse com a criança, pergunta o que ela quer fazer, pergunta como é que foi o dia. Aí se serve com aquela comida. Coloque menos do que vai te deixar saciado à primeira vista. O teu olho quer colocar 3 colheres, o teu estômago pede 2. Coloca uma. Te dá a chance de repetir. E aí, quando você terminar esse primeiro prato, também espere. Você vai ver que a saciedade ela é tardia em relação à alimentação. O grande problema de comer rápido é que você sempre vai comer além daquilo que você precisa. Faz a criança sentir isso. Ah, mas aí ela vai comer pouquinho.
tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Ela vai sentir fome dali mais ou menos 2, 3 horas. Ah, mas ela vai querer comer. É isso que é para acontecer. O bom alimentação é o fracionamento, não é fazer jantoço. Fazer aquela montanha de comida 2 da tarde e depois comer 10 da noite. Cara, mas isso eu acho que era o meu maior erro, velho. Você deu uma dica maravilhosa pra pais e pra, né, quem tá criando os seus filhos, mas eu acho que serve pra todo mundo isso, cara. Porque a gente é muito educado erroneamente dessa forma, né? De fazer aquele pratão, fazer 2 grandes refeições no dia, e aí o corpo acostuma dessa forma. E agora eu tô Perfeito. sentindo exatamente o contrário. Eu almoço, passa 2, 3 horas e falo, cara, eu tô com fome. Exatamente. No começo eu achava estranho. Eu falei assim, não, é isso mesmo, acho que tá dando certo. Exatamente. Antes de vir pra cá, eu comi minha proteininha, porque eu sei que eu tô perdendo. E aí, se eu não repor, eu vou queimar uma massa magra muscular que eu não posso. Exatamente. Porque eu não quero ser fisiculturista, mas eu quero ficar num shape imponente, né? Mas, Américo, o normal é sentir fome, não é não senti-la. Então, as pessoas elas têm que entender que a gente come 3 vezes por dia porque é conveniente, não porque é saudável. Ah, mas dá para emagrecer comendo 3 vezes por dia? Dá, passando fome. Eu prefiro emagrecer não Fracionando. sentindo fome. Sim. O fracionamento é o que faz isso. A gente estuda isso desde 1950. E aí tem gente querendo reinventar a roda, falando para você que você consegue comer à noite, que você consegue fazer 3 refeições e emagrecer. Consegue. Sofrendo que nem um bode embarcado. Você tá falando do tal jejum intermitente lá, de ficar muitas horas sem Não, comer? das Ou pessoas não? que falam sobre Só 3 refeições. exato, que você não precisa comer horário certo, que você não precisa. Cara, a tua vida vira uma bagunça. Se você não precisa comer horário certo, se você não precisa fracionar a refeição, se você não precisa cuidar do que você está comendo, você pode comer, sei lá, açúcar à vontade, então você não precisa fazer dieta. Não, me conta que mágica é essa. Sim. Ah, mas eu faço um jejum intermitente, que eu faço uma janela de 8 horas de alimentação. 8 é pouco, hein? Ah, então você come das 2 às 10? Exatamente, eu fico 16 horas de jejum. Isso é todo o jeito que uma pessoa fora do peso ela come. Ela almoça à tarde e chega à noite e faz um jantoço, come até o pé da mesa. Isso Aí você quer fazer um jejum intermitente conveniente, né? Você tá Continua dormindo. se enganando. É. Ué, tá ótimo, não vai mudar minha vida. Para de insistir na mesma tecla. Né? Ah, você tem que falar, você só tem uma loucura no mundo quando você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente. Isso é contra o pensamento científico, isso é ilógico. Né? O que tudo mostra pra gente na ciência? A gente tem uma série de estudos que mostram sobre isso. A gente fala de fracionamento alimentar, Wu, 1950. Tepperman, 1969. A gente tem mais recentemente o que é o estudo do que a gente chama de era neural das dietas. Na era neural das dietas, a gente começa em 2011, Linda Morgan falando sobre como que é a representação do ciclo circadiano em relação à resistência à insulina frente ao que você come. A inversão dos horários da dieta. Cara, eu ia te perguntar isso, que eu escutei essa expressão e tem a ver com o horário que você acorda. Você consegue explicar o que é esse ciclo circadiano? A gente tem um ciclo circadiano que é a nossa reação ao que é dia e noite. Então, o nosso corpo percebe isso, tá? O que existe é uma modificação do que é a resistência à insulina, vou explicar isso mais tarde, ao longo do dia. Então, o que é a resistência à insulina? A resistência à insulina é a dificuldade oferecida pelo corpo da entrada da insulina em todas as células, principalmente quando a gente faz exercício, células musculares. Tá? Para existir diabetes, o que acontece? A sua glicemia ela aumenta tanto e tão rápido que você produz uma grande quantidade deste hormônio de insulina, que o seu corpo, de acordo com essa grande quantidade, ele produz uma proteína para se proteger chamada SOX3, que impede que a insulina atue. Então você está produzindo a insulina e produzindo o que vai controlar a ação dessa insulina. Uhum. Quando você fala de grandes calorias, você tem a geração de uma resistência à insulina. Porque quanto mais você vai subindo a caloria e mais vai subindo essa proteína, menos essa insulina atua. Então você tem uma insulina de 40, mas que nada faz efeito. Ora, o mecanismo de resistência à insulina não é uma coisa que vai te matar, é um mecanismo fisiológico de afunilação do que é o consumo de caloria. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Imagine que você consiga absorver glicose na mesma taxa o dia inteiro. Imagine que você faça exercício e que você absorve aquela taxa à mesma velocidade o dia inteiro.
E se você, à noite, dormindo, sem poder comer, absorvesse glicose naquela velocidade? O que você acha que ia acontecer, Américo? Não sei, ia ficar zoado. Quanto você acha em gramas de glicose tem no sangue de um cara do meu tamanho, 115 quilos? Não tenho a menor ideia, doutor. 5 gramas. 5 gramas 5 gramas. de glicose. De glicose. O meu corpo, ele vive do quê? Ele vive de oxidação de ácido graxo, ele vive de oxidação de ácido graxo, né, de tecido gorduroso, de oxidação de lípides intramusculares, liberação de glicogênio hepático e muscular, em alguma situação, né, de glicose do Lípides sangue. intramusculares é o músculo. O músculo, ele guarda energia. Ele guarda em triglicérides e em açúcar, né? Açúcar a gente chama de glicogênio, Tá. né? E triglicérides é triglicérides mesmo. Ele também é capaz de guardar triglicérides, né? Muito pouquinho, mas é. Então, por isso que você é um cara que come bastante proteína, pra você poder deixar o teu músculo alimentado. É isso? A proteína não alimenta o músculo. A proteína, ela muda o que é a nossa capacidade de produção muscular. Mas se você quiser chegar nisso, eu vou chegar lá. Antes, é importante que você entenda o que é a resistência à insulina. Se você entendeu que se a gente consumisse glicose na mesma velocidade o dia inteiro, a gente teria uma falência no nosso organismo, você tem que entender que a resistência à insulina é um mecanismo de proteção. Que horas que a gente tem diminuição da resistência à insulina? A partir de mais ou menos umas 8, 9 da manhã até umas 18, 19 da tarde. Depois disso, vai chegando a noite. Então, o que o seu organismo faz? Libera. Ele diminui o que é a captação de glicose, aumentando a resistência à insulina, para que você diminua a sua utilização de energia. Afinal, era pra você estar dormindo. Exatamente. O que acontece se você come quando você está dormindo? Você acumula com mais E facilidade. se você troca o dia pela noite, o teu corpo não entende o que você tá fazendo, né? Porque isso é a nossa resposta celular. Mas as primeiras pessoas que pesquisou isso foi uma pesquisadora chamada Linda Morgan, que ela pegou e fez uma coisa muito simples. Ela deu uma dieta de 1.600 kJ no café e no almoço, 5.000 no jantar. Nossa. Pegou as mesmas pessoas e inverteu. 5.000 no café da manhã, 1.600 no almoço e no jantar. O que ela descobriu? Que resolveu a resistência à insulina simplesmente de inverter o horário da refeição de maior volume. Ah, mas faz sentido, porque você tem o dia todo para Consumir energia. A Se energia você do parar café para da pensar, manhã, né, naquilo que é, entre aspas, a Quase que coerente, óbvio, né, você nunca vai gastar energia quando você está dormindo. Uhum. Então, é óbvio que você vai ter uma lentificação do que é a velocidade de consumo de glicose ou da sensibilidade à insulina à noite. Uhum. Perfeito? Só que como todo mecanismo no nosso corpo, ele sofre quando você coloca perturbação. E qual a maior perturbação que você acaba encontrando? É justamente o excesso do consumo de caloria. Quando você consome muita caloria de uma vez, o teu corpo ele gera uma resistência à insulina para frear o que é a velocidade de utilização de energia. Se você faz isso de forma tardia, você começa a elevar o seu metabolismo de glicose numa situação de insensibilidade à insulina, você vai caminhando para o que é uma situação de resistência periférica. Se você faz isso cronicamente, você tem um diabetes tipo 2. Perfeito. Tudo bem? Então, isso é resistência à insulina, tá? E é importante você entender isso porque drogas como, por exemplo, o Ozempic, eles diminuem a resistência à insulina. Então, não é que nesse sentido ele te emagrece, ele te permite não engordar. Então você... Então, mas aí ele tá me hackeando temporariamente, porque depois que eu parar de tomar, ele vai voltar ao Ele vai rebote. criar uma dependência. Exatamente. Aí eu vi uma médica falando num vídeo no YouTube, não que eu acredite, né? Mas eu sou um Não, cara curioso, você que está fui atrás de reproduzindo. várias fontes, li artigo, fiquei traduzindo coisas do inglês, E aí como se eu entendesse. só dá uma perturbada, né? E aí, cara, eu vi que é isso. Tem paciente que demora, às vezes, 12 meses nesse desmame de diminuindo as agulhadas e tal. E eu falei, cara, pô, por mais que seja difícil, eu acho que eu prefiro ir na raça e vamos nessa e é isso. E vamos trabalhar o detalhe igual você falou, né? É que na raça é fazer o que você deve É o fazer. certo, na verdade. Na verdade, Américo, não tem Milagre, né? milagre, ou não tem atalho. A verdade é que não existe o atalho. Existem as coisas que você precisa fazer. O Ozempic, ele te dá, pela inibição do apetite, a possibilidade de fazer a dieta que você deveria fazer sem ele. Uhum. Se você faz sem ele, por que você vai pôr o Ozempic? Exato.
Você tem a utilização do Ozempic adequada quando você tem diabetes, Sim. quando você tem uma obesidade com síndrome metabólica. Aí você precisa do Ozempic, inclusive, porque ele ajuda em outras coisas, como, por exemplo, ele ajuda a melhorar o perfil de esteatose hepática, que é a reserva de gordura no fígado. Ele ajuda a baixar o que é o nível inflamatório sistêmico. Ele melhora o que é o risco cardiovascular. Então, isso é outro papo, porque a gente está falando de doente. Sim. Agora, uma droga tem uma ação no organismo doente que não é a mesma no organismo sadio. Sim, mas até só pra lembrar, e também pra ficar de informação, eu tive diagnóstico de gordura no fígado. Quando eu fiz os primeiros exames. Então, por isso que me deu um Perfeito. choque. Porque eu falei, cara, a imagem tá condizente com o exame, né? Até Uhum. voltando à questão da gordofobia que a gente falou. Foi uma coisa que eu falei, cara, vai prejudicar a minha saúde. E eu vi você falando também que a gente é homem, né? E você falou que em outros países as mulheres se cuidam menos, aqui se cuidam mais, mas os homens é que são muito teimosos, né? Exatamente. E gordura abdominal, passando dos 40 anos, é uma das maiores incidências de ataque cardíaco e doenças E cardiovasculares, né? disfunção erétil, por exemplo. Exato. Gordura visceral. Então eu comecei a me preocupar com isso, porque eu falei assim, cara, não, eu não quero ter problema com isso. Vi você lá com o Carioca falando que ele ia ter problema também com isso, com disfunção. Eu falei, cara, tá tudo bem, eu não posso deixar ficar ruim pra, né, esperar a água bater na bunda Sempre pra poder tratar é correr. pior do que prevenir. Exato. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!